Glória a Deus. Então vamos à mensagem de hoje aqui, João capítulo 11. Eu vou falar um pouquinho aqui hoje sobre o Lázaro e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Como a pastora já disse, né, eu já falei, falo mais uma vez, a gente recebeu o pastor Fernandes Lima, esse final de semana aqui em Goiás, e ele trouxe essa revelação muito abençoada. Claro que a pastora não vai pregar igual a ele, mas na mesma unção, na mesma visão, e daquilo que eu recebi, a pastora vai ministrar sobre a sua vida, que o Espírito Santo nos dirige em toda a verdade. Que for da Juliana, que seja lançado fora, em nome de Jesus, e o que for do Espírito de Deus, que você receba aí no seu coração. Amém? Então vamos lá, João capítulo 11, aonde nós vamos, pastora? Nós vamos aqui no versículo 43. Mas já tão adiantado assim? Sim. Só para eu te dar uma introdução aqui. Marta, Maria e Lázaro, 3 irmãos, família. E eles tinham assim um apego muito grande ao Senhor Jesus Cristo. Eles eram seguidores de Jesus. O Lázaro, ele é chamado de amigo de Jesus. Apesar dele não ter sido um discípulo, ele não foi contado como um dos 12 discípulos. Mas ele tem o título de amigo de Jesus. Isso é forte, não é? Porque amigo é algo íntimo, sim ou não? É uma pessoa próxima. E Lázaro era um amigo de Jesus. Pois bem, o Lázaro adoeceu. Eles moravam numa aldeia chamada Betânia. E Jesus nesse dia não estava na aldeia. Ele estava em outro lugar. Quando as irmãs perceberam que o Lázaro estava muito mal, elas mandaram os mensageiros avisar Jesus que aquele a quem ele amava estava doente. Jesus, quando recebeu essa notícia, diz o capítulo 11 aí, depois você pode ler todinho, ele ficou mais 2 dias no lugar aonde ele estava. Ô pastora, de forma proposital, Jesus ficou mais 2 dias no mesmo lugar. Às vezes a gente não entende o agir de Deus. Na minha cabeça humana, na sua concepção humana também, o que a gente pensa? Se você dá um recado para alguém, que alguém está muito mal e precisa muito da ajuda dessa pessoa, na minha cabeça eu já enxergo Jesus aqui correndo com muita pressa para ir socorrer Lázaro. E não foi o que aconteceu. Então ele não amava? Claro que amava. E como amava, tanto que ressuscitou ele. Então assim, às vezes você não entende por que você pede algo a Deus e não vem tão rápido. Você pede algo para Deus e não é no seu tempo, não é no seu relógio. Porque diz que o nosso relógio é o Cronos, né? Que é a contagem do nosso relógio, é o Cronos. Já o relógio de Deus é a eternidade, é o Kairos de Deus. É diferente da nossa contagem. A gente conta horas, minutos. A Bíblia diz que no relógio de Deus, um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. Eu preguei essa semana, Deus é desde a eternidade. Lá no Salmo 93 fala que o trono de Deus está estabelecido, está firme desde a eternidade. Antes da terra ser criada, ele já era rei, continua sendo rei e sempre será rei. Quem crê nisso, diga amém. Pois bem, o que acontece? 2 dias Jesus ainda espera. Quando Jesus vai até Betânia, o pior já tinha acontecido. Que pior? O Lázaro já tinha morrido. O mais sério ainda, ele já tinha sido sepultado. O mais sério ainda, 4 dias. Mais sério ainda, já estava em estado de decomposição, fedendo, cheirando mal. E aí o que ocorre? Havia uma incredulidade muito grande naquele lugar. Todo pecado é péssimo, mas
a incredulidade também é muito ruim. A incredulidade, ela está lá em Apocalipse capítulo 21, ela está elencada no rol ali de pecados, que se a pessoa não se arrepender, vão separá-la ali, vai separar a pessoa eternamente de Deus. Ela vai sofrer o dano da segunda morte, se não se arrepender desses pecados. E a incredulidade está no meio. Você sabe lá o que é isso? Olha lá, ó. Mas quanto aos tímidos, quem são os tímidos? Os medrosos, os covardes, os que recuam. Quem mais? E aos incrédulos. Então a incredulidade é péssima para qualquer um de nós. Havia uma incredulidade ali em Betânia muito grande. Uma incredulidade no sentido das pessoas crerem em Jesus, principalmente os judeus, que não aceitavam Jesus como Messias, que não aceitavam Ele como enviado do Pai. Tanto que esses próprios judeus, quando Jesus chega, e aí eu vou ter que pular a parte de Marta e Maria, senão não entro na outra parte da mensagem. Marta já sauda Jesus falando, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, mas eu sei que agora que tudo pedires a Deus, Ele te concederá. Em outras palavras, olha, o negócio é o seguinte, Jesus, o Senhor chegou tarde demais, porque meu irmão já morreu. E Jesus fala, Marta, teu irmão há de ressuscitar. E Jesus fala assim, teu irmão há de ressuscitar, Marta. Ela diz sim, a Marta diz sim, eu creio que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Pela fé de Marta, ele não ressuscitaria ali naquele dia, não. Ele ia ressuscitar só no grande dia. Quem está entendendo, diga amém. E a Maria estava toda sentida. A Maria nem sai de onde ela está. Quando Jesus chega na aldeia, a Maria fica onde ela estava. Ela ficou tão sentida, mandaram chamar. Quem? Jesus. Vai lá, chama a Maria. Maria, o mestre está te chamando. Aí que ela veio. E quando ela vem, ela ainda fala assim, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É um desabafo assim, aonde o Senhor estava, na hora que eu mais precisei do Senhor. Quem está entendendo? Já passou por isso? Essa sensação, meu Deus, na hora que eu mais precisei, aonde estava? Às vezes a pessoa passa essas crises. Irmão, irmã, nunca duvide, Deus nunca te abandonou. E nunca vai te abandonar. Nos momentos que você se sentir mais sozinho, mais sozinha, parece que Deus me abandonou. Nunca, nunca. A promessa que Jesus nos fez, lá em Mateus 28, verso 19, é a segunda parte. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias, é o verso 20, até a consumação dos séculos. Diga amém? Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Quem crê nisso aqui? Amém? Você sentindo ou não, para com esse negócio de sentimento. Se eu sentir, eu vou ver a glória de Deus. Está escrito isso não. Está escrito se eu crer. E o crer independe do que eu estou sentindo. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Eu estou sentindo que Deus está aqui. Eu não estou sentindo, eu não preciso sentir. Aonde está escrito na Bíblia que eu tenho que sentir? Tem gente que cai nessa armadilha. É claro que quando a presença de Deus se manifesta, não tem como não perceber. Você acaba sentindo. Mas não tem na Bíblia que eu tenho que sentir. Eu tenho que crer. Quem entendeu, diga amém. Nunca duvide, Ele está contigo nos dias que você sente que Ele está contigo e nos dias que você não sente nada. Creia na palavra dEle. Quem entendeu? Tá, o que acontece? Os judeus falam assim, não podia esse aí, que abriu os olhos ao cego, não ter deixado Lázaro morrer? Tem as pessoas que gostam de cutucar, né? Gostam de afrontar, sim ou não?
Já viu umas pessoas assim na vida? Quem já viu? Tem umas pessoas que gostam de afrontar a fé da gente. Ô pastor, é verdade. Estão lá, no velório lá, né, porque na realidade ele já tinha sido sepultado 4 dias, mas quando Jesus chegou, foi aquele alvoroço de novo. Aí estão lá, os judeus tinham ido consolar, né, a Marta lá, né, a Maria, a família. Aí diz lá, ó, não podia esse aí que abriu os olhos ao cego, fazer também com que ele não morresse. Tem gente que gosta de cutucar na hora errada, né? Tinham que ter ficado quieto, mas não. Estava meio que cutucando. Dizia que amava tanto ele, mas deixou morrer. Olha aí. Dizia que amava tanto o amigo dele, mas na hora que ele mais precisou, ele não estava aqui. Misericórdia, né? Misericórdia. Pois bem, Jesus chora nesse dia. Alguns estudiosos falam que é porque ele amava muito Lázaro mesmo, e como ele veio como homem, como ser humano, ele tinha também os sentimentos, e ele chora mesmo pela dor do Lázaro ter morrido. E outros estudiosos, tem uma outra corrente que acredita que esse choro é pela incredulidade do coração daquelas pessoas. E a incredulidade era grande, a dureza de coração era grande. A incredulidade é algo tão cruel, que eu não quero desviar a mensagem não, nem quero que, só se o irmão achar o versículo ele pode colocar. Mas lá em Nazaré, onde Jesus cresceu, sabe que Jesus cresceu em Nazaré. Eles não recebiam Jesus como profeta. Tanto que ele mesmo disse que o profeta não tinha honra na sua própria casa, pátria. Né? Porque foi assim que ele foi tratado em Nazaré, com essa resistência. Eles queriam jogar Jesus lá de cima, lá, né? Atirar Jesus lá do monte, matar Jesus. E isso, pastora, verdade. E a Bíblia diz que ali Jesus não pôde realizar muitos milagres. Olha lá, não porque ele não tivesse poder, ele tem todo o poder, mas ele não pôde ali fazer muitas maravilhas, por causa do quê? Por causa da incredulidade deles. Porque aonde tem incredulidade, Deus não pode operar. Isso é na minha vida, na sua vida. Se o nosso coração não crê, tu esquece. Deus não vai poder fazer maravilhas na nossa vida. Ô pastor, e aí? E aí que Jesus foi para outro lugar, irmão, pregar o evangelho. Aqui eles não querem receber, eu vou para onde vão me receber e pregar o evangelho. Tanto que Jesus operou muitos milagres aonde as pessoas creram. Aqui não era muito diferente não, o coração do povo estava fechado. Como assim? Incrédulos. E se Jesus chegasse ali só para curar o Lázaro, a incredulidade era tão grande no coração daqueles judeus, que não estou fazendo interpretação extensiva, mas era capaz ainda de falar que tinham combinado, de tão incrédulos que eram. Que isso, pastor, assim? Vamos supor que na hora que a Marta chama, que a Maria chama, Jesus vem, pega Lázaro ainda vivo, está só doentinho, morrendo, mas está lá, vivo ainda. Era capaz a incredulidade era tão grande de falar, não, estava tão mal assim não, estava tão ruim assim não. Não, está falando aí, mas quem garante que realmente foi curado? Não, tem gente que é tão incrédulo que os testemunhos passam, tem gente que não acredita. Não, o missionário deve ter pagado para essa pessoa falar isso daí. Ah, não é bem assim não. A gente não pode falar que todos, né? Tem gente que às vezes, tem uns que gostam às vezes de falar o que não aconteceu. Mas, irmão, eu te garanto que 99,9% Jesus opera milagre sim. Eu estou mais de 30 anos nesse ministério. Como essa semana que passou, dia 20 de agosto, a gente completou 45 anos de Igreja da Graça. Aí você vai relembrando de alguns testemunhos, né, nessa caminhada. Eu lembro de uma menina que foi curada de surdez, né, e quando a audição da menininha abriu,
o susto que ela tomou, porque uma pessoa que ela está surda, ela não ouve esse barulho, mas na hora que abriu, o susto que ela tomou, na hora que o missionário vai falando para ela falar, fala 1, fala 2, fala 3, fala 4, né? Ainda tinha que aprender a falar, e ela cai em lágrimas. Né? E quantos outros testemunhos lindos nessa caminhada, mas tem gente que é tão incrédulo que não acredita. Tão incrédulo que não acredita. Dureza. Pois bem, Jesus propositalmente fica mais 2 dias, Lázaro morre 4 dias sepultado, decompondo. O que iam dizer agora? Que foi combinado? Nem dava para dizer. E Jesus chegou ali para fazer um milagre. Quem está entendendo, diga amém. Versículo aí 43, né? E tendo dito isto, Jesus está na frente do túmulo, já tinha pedido para tirar a pedra, já tinham arrancado a pedra. Jesus clamou com grande voz. Clamou o que, igreja? Lê comigo aí, o que ele clamou? Lázaro, vem para fora. Diga glória a Deus. Sei que um pouco antes Jesus manda tirar a pedra, que a Marta estava duvidando. Até a Marta estava incrédula, hein? Os judeus eram incrédulos, mas até a Marta estava incrédula. Até a Maria achava que era tarde demais. Jesus falando, se você crer, você verá a glória de Deus, né? Se creres, verás a glória de Deus. Tirar a pedra. Jesus dá graças ao Pai e realiza o milagre. Lázaro, vem para fora. O que aconteceu? Oh, coisa linda, ó. E o defunto saiu. Diga glória a Deus. Vamos fazer um paralelo com a nossa vida. Por causa do pecado de Adão, nós nascemos mortos espiritualmente, separados espiritualmente de Deus. Mas o dia que você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, o dia que Jesus bateu na porta do seu coração e você deixou Ele entrar na sua vida, o que aconteceu na sua vida? João capítulo 5, você está bem pertinho aí, volta as folhinhas aí. Aconteceu isso aqui, ó. O que é, pastora? Volta aí. João 5, 24. Aconteceu isso na minha vida, na sua vida. O que aconteceu na vida do Lázaro? Ele veio da morte para a vida. Vamos lá. Na verdade, o que? Vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê, acredita naquele que me enviou, que foi o Pai, o Criador que enviou Jesus, esse tem o quê? Esse tem o quê? A vida eterna. E essa pessoa não entrará o quê? Em condenação, mas ela passou o quê, igreja? Da morte para a vida. Quem aqui já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Então você já creu no Pai que enviou Jesus, você já aceitou a Cristo no seu coração. Então aconteceu o quê? Que você saiu da morte para onde, igreja? Para a vida. Teu espírito que estava morto, ele foi vivificado pelo mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Você estava morto, mas você veio para a vida. Lázaro, ele veio da morte para onde, igreja? Para a vida. O defunto saiu, volta lá, corre lá. O defunto saiu, pastora? Está escrito, eu creio. O defunto saiu. Mas quando ele saiu, a Bíblia diz que ele saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixas, ataduras, depende da tradução. E o seu rosto também estava envolto num lenço. E Jesus disse-lhes, não só para Lázaro, para todos que ali estavam, disse o quê? Desligai-o, desatai-o, tem essa tradução, desatai-o, e deixai o quê? Deixai-o ir. Tem tradução que em vez de faixa, usa atadura, e em vez de desligar, usa desatar. Desatar. Já desatou nó? Nunca desatou um nó?
Tem as correntes, às vezes não dá um nó. Hã? As correntinhas. Meu filho gosta de usar uma correntinha lá, né? Que tem lá, né, o versículo lá. Aí, de vez em quando dá um nó. Aí ele não consegue, é o pai que desata. Já desatou nó? Já, pastor Celso? Então, todos nós aqui já desatamos. É o que está amarrado, é o que está preso. O pastor hoje até falou de manhã. Antigamente as pessoas não eram enterradas em caixão, né? Elas eram envoltas, como eles mumificam, né? Ou seja, vai enchendo a pessoa de atadura. Aí tem estudiosos que falam que Lázaro foi todo atado. Tem uns outros que acreditam que uma das pernas dele não estava atada, porque como que ele conseguiu sair de lá morto e vir andando para fora? Irmão, se ele veio andando, ou se ele veio pulando igual a múmia, fato é que ele ressuscitou. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou, né? Porque tem gente que vê pelo em ovo. Ô pastora, tem gente que, quando a pessoa quer duvidar, ela arranja pelo em ovo. Mas se eles eram como se fosse ali, né, todo cheio de atadura, como que ele conseguiu sair de lá de dentro, se ele estava todo amarrado? Irmão, se ela veio pulando, igual a gente brincou com aquela brincadeira do saco, quando era pequena, se ele veio andando, todo atado, o fato é que ele saiu da morte para a vida. Só que ele veio cheio de atadura. Mesmo saindo da morte para a vida, ele não saiu de roupa limpinha, bonitinha, arrumadinha. Tomou banho, penteou o cabelo, cheirosinho, arrumadinho, vestes novas. Saiu todo mulambento. Que isso, pastora? Saiu com a roupa de defunto ainda. E aí eu vou te falar, a salvação, ao mesmo tempo que ela é um fato, ela é um processo. Não, é. Ao mesmo tempo que eu creio em Jesus e eu estou salva, ao mesmo tempo eu preciso operar essa salvação de Deus, ou seja, eu preciso caminhar com Jesus para que essas ataduras espirituais vão saindo da minha vida até eu me vestir do novo, até eu me vestir com as novas vestimentas espirituais. Por causa do nosso tempo, eu já estou um pouco em cima, eu peguei duas referências que são concordância dessa parte aqui. Efésios 4, verso 22, para quem gosta aí de ler. Anota aí para você ler depois. Efésios 4, 22. Que ao trato passado, eu e você tínhamos uma aliança, antigamente. A velha Juliana tinha uma aliança com o mal. Você também, nós já nascemos separados de Deus. Mas hoje não, hoje minha aliança não é com o diabo, hoje a minha aliança é com Deus. A minha vida é dele, a sua também, diga amém? Nós vivíamos na ignorância espiritual, sim ou não? Então, quanto ao trato passado, ou a sua vida passada, que você se despoje do velho homem. E tem a tradução que em vez de despojar, fala literalmente para você se despir. Despir, que é isso? Arranca essa roupagem velha. Ô pastor, olha lá, quanto à antiga maneira de viver, eu e você estávamos na ignorância espiritual. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, da velha natureza. As ataduras de Lázaro, as faixas, o que amarrava, o que prendia, mostra essa roupagem do defunto, da velha natureza, da velha criatura. E ela tem que ser arrancada. E Jesus foi bem claro, quem tem que desatar? Quem tem que desligar? Quem? É Jesus que vai tirar essas ataduras de mim? Quem que Jesus mandou desatar? Ele poderia, já tinha feito a ressurreição do Lázaro.
Ele já poderia ter desatado, tu está aqui a roupa nova, põe aí. Mas não foi. Jesus falou, desatai-o. Mandou as pessoas desatar. E eu tenho certeza que enquanto ele ia sendo desatado, o próprio Lázaro também, opa, tira isso de mim aqui, arranca esse aqui, ó, ficou um pedaço aqui. Isso é parte minha, tua. Ô pastora, sem a palavra a gente não consegue desatar essas ataduras não. E tem muita gente que saiu da morte para a vida, mas está cheio de ataduras, como o pastor pregou hoje aqui. Ataduras do quê? Da velha natureza, do velho homem, do passado. Está na hora de desatar. É muito difícil, foi uma das coisas que a gente mais conversou esse final de semana, com o pastor Fernandes Lima, meu esposo, todos que estavam presentes. É muito difícil a gente mesmo reconhecer os nossos próprios erros. A gente consegue ver defeito em todo mundo. A gente consegue muito bem ver o cisco do olho do irmão, mas não consegue enxergar a trave que está no nosso. E eu estou falando de mim também. Mas Jesus nos convida aqui, com essa mensagem, vamos desatar, se tem atadura ainda na sua vida, coisas que pertencem à velha natureza, à velha Juliana, à velha Maria, o velho João, vamos tirar essas ataduras? Quem está entendendo, diga amém. Aqui está claro. A roupagem velha tem que ser tirada, você tem que se despir, você tem que arrancar. E a Bíblia diz, e que se revista, que se corrompe pelos desejos, né, do engano. E é verdade. E o 23 fala, o quê? E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Deixa lá na NVI. Na NVI. Para serem renovados no seu modo de pensar. E deixa na outra tradução, por favor. E vos revistais do quê? Do novo homem. Diga glória a Deus. A gente tem que se vestir da velha roupa, da nova, da velha roupa não. A gente tem que se vestir da nova roupa. Diga amém. A velha a gente tem que tirar. E aí se vistam do novo, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? Desde que você aceitou Jesus, você já conseguiu trocar de roupa? Entendi, foi nada, entendeu? Ou tem ataduras ainda em você? Tem traços em você ainda da velha criatura? A pessoa explosiva, que perde a calma muito fácil, que xinga, que fala até palavrão, mas diz, eu sou cristão. Isso não é a atadura da velha natureza? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Claro que é. Claro que é. Quando a Bíblia diz que irai-vos e não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a sua. Você pode se irar? Sim, mas não peca. Tem gente que quando se ira, irmão, dá até medo, parece que vai matar. Você sai até da reta, meu Deus, se eu ficar aqui eu posso morrer. Não estou exagerando. Tem gente que é agressiva, mas depois não, sei que deu na minha cabeça. Oh, misericórdia. Talvez está precisando aí, né, até jejuar, quebrar essa carne aí. E andar em espírito para não cumprir o desejo da sua carne. Isso é da velha. Mentira. É atadura. No passado. Era mentiroso, mentirosa. Gostava de contar um monte de mentira. E hoje se diz cristão e continua mentindo. Paulo lá em Colossenses ele vai falar sobre esse assunto, dentro desse assunto de trocar roupa aqui. Colossenses, anotei aqui. Não anotei não, anotei aqui. Colossenses, é que enquanto o pastor pregava, eu ia desenvolvendo a mensagem da noite aqui. Colossenses 3, 9 e 10. Vamos lá. Não mintais o quê?
uns aos outros. Isso aí é a atadura de quem, igreja? Da velha natureza, do defunto, da velha Juliana, que já está morta. Hoje eu sou nova criatura, ressuscitei com Cristo. Quem está entendendo a pregação? E Paulo está dizendo para a igreja de Colossenses, não pode mentir uns para os outros. Por quê? Porque vocês já se despiram do velho homem. Isso é coisa do velho homem. Isso é coisa da velha natureza. E aí ele fala, com os seus feitos, 10, e vocês se vestiram do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Cada dia mais você tem que ser parecido com Cristo, eu também. Cristão, né? Para quem não sabe, a palavra cristão significa parecido com Cristo. Mas eu só vou parecer com Cristo se eu me vestir da nova natureza, da nova roupa. Quem está entendendo aqui, diga amém. Amém, igreja? Que for a atadura do passado, você precisa desatar. Tem gente que vive muito presa ao passado. O pastor falou que é verdade, tem gente que conta até vantagem. Fala do velho homem com a boca cheia. Ah, porque quando eu estava lá no mundão, eu saía com todas. E acha bonito isso. Falar isso com tristeza. E não falar o velho homem, o velho João, a velha Maria, a velha Juliana. Quem está entendendo, diga amém. Gostava de beber todas, gostava de sair com todo mundo, gostava de fazer coisa errada. Hoje eu sou nova criatura, lavada e remida no sangue de Cristo. Mas tem gente que enche até a boca para falar do seu passado. Ei, arranca essa atadura aí. Jesus mandou desligar, que hoje seja desligado, desatado da nossa vida, tudo que tem que ser desatado, em nome de... Vamos para o final agora, encerrando, tem muito mais coisa, tá? Depois você medita que Deus vai falar com você. Muitos, pois, dentre os judeus, olha que bonito, que tinham vindo a Maria, e que tinha visto, testemunhas oculares, o que Jesus fizera. O que aconteceu, igreja? Creram nele. Diga glória a Deus. Oh, coisa linda. Caso do testemunho de Lázaro, da ressurreição. Muitos judeus incrédulos, quebrou a dureza, passaram a crer em Jesus. Testemunho, quando ele é impactante, tem gente que até se converte por causa dele. Que a nossa vida seja um testemunho vivo, que Jesus transforma, que Jesus liberta. Quem crê nisso, diga amém. Pastor Fernandes deu testemunho dele aqui hoje, tão lindo. 28 anos ele está na Igreja da Graça. Pastor Fernandes hoje tem 63 anos. Mas quando ele chegou na igreja, ele era um cachaceiro, maconheiro, prostituto. Tanto que o velho Fernandes tem 3 filhos hoje, que são de 3 mulheres diferentes. E ele mesmo disse que não fala isso com louvor, mas é para mostrar que Satanás perdeu. Ele entrou na Igreja da Graça, foi ter uma inauguração na igreja, só tinha 5 pessoas, ele era uma das pessoas lá. Chegou com o Rastafari dele, que ele tocava no mundo, ele era músico, né, no mundo. E foi aquele dia que ele foi abrir o coração para receber Jesus. Como ele contou para nós aqui, saiu da morte para a vida, mas cheio de atadura. E conforme ele foi ouvindo a palavra, as ataduras foram sendo tiradas. Eu já conheci o pastor Fernandes, baterista do pastor Jaime, lá na Avenida São João, não onde era o Cinemetro hoje. Antes tinha lá na Júlio de Mesquita, lá para cima, onde até os jovens hoje, estúdios da igreja, era a antiga sede. A sede, né, começou na Praça da Sé, depois foi lá para Júlio, depois que foi para o Cinemetro lá. Eu lembro até hoje, Baiano de Jesus era baterista, até Jesus levantar ele.
Não só para ser um baterista, mas para ser um pregador do Evangelho e um forrozeiro de Jesus. Diga amém? Glória a Deus por isso. Mas ele contou que bonito o testemunho. Casou, hoje é muito bem casado com a irmã Fran. Hoje tem uma filha linda, que é de Jesus, que é a Débora. Família linda, para a glória de Deus. Olha o que Deus não pode fazer. Cada um de nós temos o nosso testemunho. Eu sei de onde Deus me tirou também. Pensa numa pessoa que jamais estaria com o microfone falando. Sou eu. Que isso, pastora? Meu irmão, minha irmã. Um dia eu conto. Diga amém? Um dia eu conto minha história. Hoje eu dei o testemunho do pastor Fernandes. Mas todos nós temos testemunho para contar. Todos. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei a cura que eu recebi dele. Diga amém? Amém? Glória a Deus por isso. Capítulo 12, verso 9. Encerramos aqui. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali. Quem? Jesus e Lázaro, né? E foram não só por causa de Jesus, mas também foram o que, igreja? Para ver quem? A Lázaro, a quem ressuscitou o quê? Dos mortos. Olha aí. Muitos que foram lá onde Jesus estava, foram não só por causa de Jesus, mas porque queriam ver quem? A Lázaro, que tinha ressuscitado dos mortos. Olha o levante do inferno agora. É igual ele falou, quando a gente aceita Jesus, a gente tem os pontos positivos, mas você tem que também saber lidar com os negativos. Tem também? Aqui você vai ver agora. Mas o diabo vai ser envergonhado. Como? E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para fazer o quê? Deliberação para fazer o quê, igreja? Meu Deus, o homem tinha acabado de ressuscitar. Já estavam querendo matar ele de novo. Mas que coisa do cão mesmo, não é? Sim ou não? Mas é isso que o diabo quer fazer, você sabia? Jesus tinha acabado de ressuscitar o defunto. E o diabo estava doidinho para mandar ele de volta para a cova. Usando esses religiosos da época que não acreditavam em Jesus. Mas sabe qual que era a birra deles? Qual, pastor? O que está no próximo versículo. O quê? Porque muitos dos judeus, por causa dele, de quem? De Lázaro, do testemunho dele, iam e passavam o quê, igreja? A crer em Jesus e criam em Jesus. Olha a raiva do diabo aí. Foi o que o pastor pregou aqui hoje, eu encerro nisso. O diabo também anda ao derredor, bramando como um leão, buscando o quê? Deus sabe, irmão. E você também, da onde você foi tirado. O diabo é doidinho de pegar aquela pessoa que estava lá na prostituição e jogar ela de volta para lá. Mas não vai não. Sabe por quê? Eu encerro com essa palavra que o pastor deu aqui. Lá em 1 de João 5, né? 18. O que diz lá? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive mais pecando, ou não vive na prática de pecado. Gosto dessa tradução, né? E algo contínuo. Mas o que de Deus é gerado, o que, igreja? Conserva-se a si mesmo. E o maligno, o diabo, não lhe toca. Tocou em Lázaro? Matou Lázaro? Não, Lázaro continuou vivo até cumprir os seus dias aqui na terra. E aonde ele ia, ele era um testemunho vivo. Se é aquele que Jesus ressuscitou, sou eu mesmo. Quem está entendendo, diga amém. Aonde você for, aonde nós formos, vamos ser testemunhas vivas de Jesus também. Amém? Quem recebe essa palavra? Então vamos aplaudir Jesus, igreja.